amigo, humanasinfoco.com.br, aqui eu sou o professor Regiopídio Lacerda da disciplina de Geografia. Vamos trabalhar hoje com a hidrografia do Brasil, ok? Na aula passada você deve estar lembrado que a gente viu alguns conceitos da hidrografia geral e algumas curiosidades sobre os principais rios do globo, alguns dos principais rios de acordo com o seu respectivo continente, né? Hoje nós vamos falar exclusivamente da hidrografia no Brasil, tranquilo? Então veja só, a primeira questão sobre hidrografia do Brasil, e é o que o Enem deve cobrar quando esse tema for abordado, vai ser levado a dois aspectos gerais, né? Ou a utilização da bacia, ou então a sua composição natural. Então, aquele mesmo conceito que a gente falou lá na aula passada sobre a hidrografia aplicada, se aplica principalmente na hidrografia brasileira. Então, você vai ter que analisar o texto que vai servir de apoio para a questão e observar se você consegue identificar os 3 pontos da hidrografia aplicada. Que pontos são esses? Ocupação da bacia, recursos hídricos e meio ambiente. Por que é que a gente está apostando tanto nesse tema na prova do Enem desse ano? No caso da seca em São Paulo, da crise de abastecimento de água na maior metrópole do Brasil, né? Também as questões recorrentes das secas do Nordeste. Nós temos um período aí de 4 anos com chuvas praticamente em todos esses últimos 4 anos abaixo da média histórica e ainda com uma previsão de El Niño para o próximo ano. Então a questão hídrica nunca esteve tão em voga. Além da questão que você deve estar sentindo no bolso aí em todas as regiões do Brasil, quando a conta de luz chega com a famosa bandeira vermelha, com uma tarifação a mais por conta da escassez de recursos hídricos nos mananciais das usinas hidrelétricas brasileiras, tá certo? Então, a hidrografia aplicada deve ser levada em consideração quando você tiver diante de uma questão sobre esse tema aí na prova do Enem, dos vestibulares ou dos concursos, tá certo? Então, nós vamos começar do princípio propriamente dito, né? Primeira coisa que você deve lembrar quando for falar de hidrografia do Brasil é lembrar desse mapazinho que você está vendo aqui, o mapa das bacias hidrográficas brasileiras, né? Nós temos aqui 4 grandes bacias hidrográficas, né? Que funcionam não de maneira isolada, porque nada na natureza ou na geografia funciona de maneira isolada, mas você pode identificar de forma bem nítida 4 grandes bacias hidrográficas: a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco. E 3 bacias hidrográficas integradas, que são as mais importantes: a bacia do Nordeste, do leste do Nordeste Oriental, a bacia do leste da parte do Sudeste e a bacia do leste da parte do Sul. Tranquilo? Então a gente vai fazer uma abordagem geral sobre a questão da hidrografia no Brasil, pautada nesta divisão bem mais simples, que é para não dar muita margem de erro aí, para que você não tenha confusão na hora de assinalar a alternativa correta. Tranquilo? Então vamos lá. Começando pela bacia do Amazonas, né? A bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do Brasil, né? Não é uma bacia unicamente brasileira. Você deve perceber aí que a bacia do Amazonas abrange também países andinos. Aliás, as nascentes dos rios que dão origem ao rio Amazonas estão na região dos Andes, né? A região lá dos Andes peruanos, inclusive. Então, nós vamos ter aí a maior bacia hidrográfica do Brasil, só que tem um detalhe importantíssimo que você deve levar em consideração. Primeiro, quando você pega a questão energética no Brasil, você vai perceber que mais de 80% da energia elétrica consumida aqui no Brasil é oriunda de usinas hidrelétricas. Tranquilo? Então, você vai ter que lembrar que a bacia hidrográfica do Brasil vai ser utilizada principalmente para a geração de energia. No caso da bacia do Amazonas, você tem uma ideia aparentemente contraditória. Nós temos na bacia do Amazonas o maior potencial de produção de energia elétrica do Brasil. Lembrem-se, bacia do Amazonas, maior potencial de produção de energia hidrelétrica do Brasil. Porém, devido às condições naturais, devido às condições sociais, o afastamento principalmente dos grandes centros, a bacia do Amazonas possui hoje o menor potencial instalado. Cuidado para não confundir lá na prova. Nós temos na bacia do Amazonas o maior potencial de produção, porém o menor potencial instalado, efetivamente instalado. Tá certo?
No entanto, na prova do ano passado, você viu que caiu um mapa do Brasil com 3 pontinhos. Um pontinho era Angra, o outro Jirau, o outro Belo Monte. Ou seja, a questão versava, na verdade, sobre a produção de energia no Brasil. Angra 3, lá com a energia termonuclear, e as 2 grandes usinas hidrelétricas que estão sendo construídas na região norte. A usina de Belo Monte e a usina de Jirau. O que é que uma usina hidrelétrica traz de vantagem, principalmente do ponto de vista econômico? Produz energia elétrica a baixo custo. Porque o combustível para produzir a energia vai ser a própria água que corre no leito do rio. Quais são as desvantagens? A primeira, o alto custo da produção, da construção da usina. Custa caro construir uma usina hidrelétrica no Brasil, mais ainda. Aqui você tem um grande potencial de produção de energia. No entanto, sempre que há uma intervenção direta do homem na natureza, vai produzir o quê? Um impacto ambiental. E não é verdade você marcar lá na prova, não é correto, que a usina hidrelétrica, ao ser construída, não causa impacto ambiental. Ele não vai causar a produção de gases do chamado efeito estufa, né? Até exceções. Balbina, por exemplo, produz gás metano, mas é uma exceção. O grande problema vai ser o quê? A formação de um grande lago. E essa formação de um grande lago vai trazer impacto ambiental, perda de solo, perda de diversidade, morte de plantas, como um impacto social muito forte, né? Tem que ter deslocamento de população, desmantelamento da estrutura social da população ribeirinha, muitas vezes a população indígena. E esses impactos sociais, eles devem ser levados em consideração quando o Estado decide pelo empreendimento da construção de uma usina hidrelétrica. Agora, qual é a grande vantagem econômica disso? Energia elétrica a um custo mais baixo do que com as fontes do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, ou seja, muito mais barato do que com os combustíveis fósseis, ok? No caso do Amazonas, você tem um grande potencial de produção de energia. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, eu aprendi que o rio do Amazonas é um rio de planície, que a bacia é de planície, e rio de planície não é interessante para produzir energia hidrelétrica. Não é mesmo. Só que você deve lembrar que a bacia do Amazonas, ela tem como divisores de água Planalto das Guianas, Cordilheira dos Andes, Planalto Central do Brasil. A norte tem o Planalto das Guianas. Ao sul tem o Planalto Central. Tanto o Planalto Central como o Planalto das Guianas são áreas de desnível de terreno. Ou seja, os afluentes do Amazonas são rios de Planalto, na sua grande maioria. E é exatamente no leito desses rios que podem ser construídas as usinas hidrelétricas. Ok? Mas, mesmo assim, com todo esse potencial, com todo o investimento recente na produção dessa infraestrutura de energia na região norte do Brasil, na região do Amazonas, ainda tem o menor potencial instalado. Qual é a importância grande, então, da bacia do Amazonas? Atualmente, do ponto de vista histórico, a integração das áreas regionais é feita através dos rios. É muito comum dizer que as estradas na Amazônia são os leitos dos rios, né? Outro ponto interessante é que o rio Amazonas é um rio de planície de grande volume de água, ou seja, um rio caudaloso. O leito do rio é muito comprido, da nascente até a foz, e a distância que tem de uma margem a outra também. Ou seja, é um rio ideal para a navegação, que essa navegação é, inclusive, bastante utilizada. Tranquilo? Impactos ambientais na bacia do Amazonas, a expansão das fronteiras agrícolas, desmatamento ou desflorestamento, assoreamento do leito dos rios, contaminação com agrotóxico, expansão da pecuária, contaminação do leito dos rios em garimpos. Então tem uma série de impactos ambientais, tipicamente da bacia do Amazonas, no norte do Brasil. Tranquilo? Então vamos lá para a segunda bacia do Brasil. Vamos falar da bacia do Tocantins-Araguaia, ainda lá na região norte. É a bacia que tem a usina de Tucuruí. Só pelo fato de possuir a usina de Tucuruí, maior usina hidrelétrica completamente brasileira, já que Itaipu pertence ao Brasil e ao Paraguai, né? Você vai ter uma importância muito grande para a produção de energia elétrica, principalmente, e aí é o decoreba da prova, para a produção de alumínio. Você deve lembrar que o alumínio é produzido a partir da eletrólise. Foi justamente para dar suporte à produção de alumínio no Brasil que foi construída a usina de Tucuruí, pelo Estado brasileiro. Tá certo? Bacia do Paraná. Aqui você tem
a mais importante bacia hidrográfica do Brasil do ponto de vista da produção de energia elétrica. Por quê? Porque a bacia onde está a hidrelétrica de Itaipu é a bacia que oferece a energia que está sendo consumida principalmente pela região centro-sul, sul e sudeste, parte do centro-oeste. É a bacia que possui a maior hidrelétrica do Brasil, associado com o governo do Paraguai, e foi durante muito tempo, até a construção da usina chinesa, a maior hidrelétrica do planeta, tá certo? Itaipu custou muito caro aos cofres brasileiros, serviu para dar suporte ao aumento da dívida externa, mas é de fundamental importância. Não se pode imaginar o Brasil hoje sem a energia de Itaipu. Tranquilo? Tem aquele entreveiro geopolítico, né? O Brasil compra 45% da energia de Itaipu que o Paraguai tem direito. O Paraguai tem direito à metade, fica com 5%, comercializa 45% com o Brasil. E houve uma renegociação na época do presidente Fernando Lugo, tá certo? Mas mesmo assim, ainda continua sendo de suma importância. Qual é a outra questão importante da Bacia do Paraná? Na Bacia do Paraná, você tem, junto com a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai. É um rio de planície que corta o Pantanal, tá? Então esse rio é importante para a navegação. E é na Bacia do Paraná que vai ter a hidrovia do Tietê-Paraná, que é a mais importante hidrovia do Brasil. Mas só existe hidrovia no Brasil? Existe. Ela é subutilizada? É. Você tem a opção rodoviária como questão de transporte? Sim. Mas existe transporte hidroviário? Também. Tá? A mais importante delas, do ponto de vista do escoamento da produção econômica, a hidrovia do Tietê-Paraná, justamente nessa bacia hidrográfica que nós estamos falando. Ok? Então, bacia do Amazonas, maior produção de energia hidrelétrica, maior potencial de produção de energia hidrelétrica, menor potencial instalado. Tocantins-Araguaia é importante pela usina de Tucuruí, para a produção de alumínio. E a bacia do Paraná é onde está situada a hidrelétrica de Itaipu, a chamada Itaipu Binacional, que produz a energia que abastece parte do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. A bacia do São Francisco ela tem dois pontos interessantes, né? A utilização da bacia atualmente. E aí você vai lembrar que a bacia do São Francisco é uma grande bacia hidrográfica que cobre parte do Nordeste brasileiro. Inclusive corta o semiárido sem ser rio intermitente. Corta o semiárido, passa pelo semiárido sem secar. O rio nasce em Minas Gerais, na área de clima tropical, um pouco mais úmido, e tem a sua foz no litoral nordestino, ultrapassando a região do semiárido de forma perene. O Rio São Francisco serve principalmente para 4 elementos. Ele vai servir para o abastecimento, vai servir para a produção de energia, vai servir para a irrigação e vai servir para a navegação. É 1001 utilidades aí no São Francisco. Tem 4 grandes complexos de produção de energia hidrelétrica. Tem o complexo da Chesf, né? Em funcionamento, Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, né? Em Alagoas. Então você tem uma grande importância para a produção de energia, tá certo? Tem o Médio São Francisco, a região de Petrolina, a região de Juazeiro, da Bahia, onde tem o polo do perímetro irrigado. E tem também a questão mais controversa a respeito do Rio São Francisco, que é exatamente o projeto de transposição das águas do São Francisco. Tirar a água do São Francisco e levar para fazer a integração com as bacias do Nordeste setentrional, que é são aquelas bacias hidrográficas onde os rios são intermitentes, para que haja um processo de perenização desses rios, de maior oferta de água, de maior oferta de recurso hídrico. Só que essa atitude é extremamente controversa, por quê? Primeiro, pelo impacto ambiental. Segundo, pelo alto custo da obra. Terceiro, pela duvidosa questão social implementada com essa obra. O Aziz Absabe dizia que só se pode falar em transposição se for feito um efetivo programa de reforma agrária no semiárido brasileiro. E esse processo de reforma agrária, vocês sabem bem, nunca foi colocado em prática. Então, se cair questão sobre a transposição do São Francisco, sejam extremamente céticos, né? Duvidem não da importância da obra, ela é extremamente importante, mas da real eficácia dessa obra, né? Não vão ser 12 milhões de nordestinos do semiárido beneficiados, né? Não vai ser a água utilizada para quem mais precisa, e sim uma grande probabilidade de nós termos uma utilização dessa água pela indústria, pelo agronegócio, pela pecuária,
ou seja, não vai chegar efetivamente em quem precisa da água para beber. Ok? Bacia do São Francisco, a mais importante do Nordeste, serve para produzir energia, serve para navegação. Tem um trecho navegável de Pirapora até Juazeiro da Bahia, né? Esse trecho ele passa por problemas de navegabilidade hoje, mas é um trecho que pode ser utilizado em potencial. Tem a importância para o abastecimento da água para a população e também para o perímetro irrigado, principalmente no Médio São Francisco, com a produção de alta tecnologia voltada para o mercado externo. Tranquilo? Então essas são as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. Já as bacias do Nordeste, da parte do Nordeste setentrional ou do Nordeste oriental, é a bacia hidrográfica brasileira que tem o maior déficit hídrico, né? Ou seja, você tem a maior parte da população que vive nessa área com escassez crônica de água, com situação crítica, com situação preocupante, tá? Então, são os rios intermitentes do Nordeste, principalmente da região do semiárido. Já as bacias do Leste, no Sudeste e no Sul, e essa do Sul também pode ser chamada de bacia meridional, onde está a bacia do Uruguai, os rios são curtos, são caudalosos, mas o leito, o curso do rio não é tão comprido. Eles nascem nas áreas de relevo de planalto do leste, principalmente dos mares de morro, e desaguam rapidamente no oceano. Tem uma importância, digamos, secundária, embora do ponto de vista ambiental ou natural, jamais você pode falar em importância secundária. Esses rios também vão ser fundamentais para o abastecimento, principalmente das grandes cidades. Tranquilo? Principais problemas das bacias hidrográficas brasileiras não devem ser esquecidos. Poluição dos mananciais, assoreamento dos rios, principalmente nas áreas de expansão da agricultura e nas áreas urbanas, né? A questão da poluição com afluentes domésticos, esgotos de comércio, residência e indústria, sobretudo nas áreas urbanas, só ver o exemplo do rio Tietê. E, por conta disso, permeabilização das áreas urbanas e tudo mais, a formação das enchentes. Ok? Dicas rápidas aí sobre a hidrografia no Brasil. Até a nossa próxima aula. Vamos providenciar aí as questões para que você baixe e tire as dúvidas pelo e-mail e até o nosso próximo encontro. Até mais!